Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado seja teu santo e bendito nome. Pai, nós sabemos que dependemos de Ti. Pai, nós cremos em Ti. Pai, a nossa esperança está colocada em Ti. Vivemos num mundo, Senhor, de muitas lutas, guerras, dificuldades. Vivemos num mundo, Senhor, que quantas das vezes, e quantos povos se levantam contra a Tua palavra, contra o Teu nome, mas, Pai, nós sabemos em quem temos crido, e sabemos, ó Pai, que Tu és soberano sobre todas as coisas. Então, ó Pai, que o nosso coração não esmoreça, que os nossos corações não esqueçam nunca de quem és Tu, que os nossos corações não se deixem corromper, que os nossos corações não se enfraqueçam, que, Senhor, nada, que nenhuma tempestade, que nenhum vendaval ao nosso redor nos tire a paz que temos em Cristo Jesus, que morreu por nós. Senhor, fala conosco nesta noite, toca-nos, ó Pai, no íntimo, no entendimento do coração. É assim que te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Vamos lá. Eu vou orientar vocês, não vou ler todo o texto agora, depois nós voltaremos a esse texto daqui a pouquinho. O título na minha Bíblia é Jesus Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Verso 1 então diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Eu vou destacar: santos irmãos, considerai atentamente aquele que é Jesus Cristo. Amém? Verso 6 agora. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Preciso parar novamente. Somos casa. Nós somos a casa de Deus, do Espírito Santo de Deus. Somos a casa de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mas olha, vocês lembram que eu sempre chamo a atenção de vocês com relação a algumas expressões que aparecem na Bíblia, me fugiu aqui, conjunção, não sei, se, mas, me ajude aí, amém? Ok, e olha aí de novo, olha aí de novo uma aí, que é importante a gente notar, porque está falando de uma coisa linda. Nós somos a casa, morada do Espírito Santo, mas essa linda frase vem seguida de uma condição: se, e apenas se o quê? Guardarmos firmes até o fim. Não é só guardar firme, mas é até o fim. Somos e continuaremos sendo casa do Senhor se permanecermos alicerçados nele até o fim. Amém, meus irmãos? Me desculpe, vamos continuar. Verso 7 diz assim: assim, pois, como diz
o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto. Eu vou parar aqui e vou dar um pulinho e vou chamar vocês para ler comigo o verso 15. Dá um pulinho lá para o verso 15. Só para registrar a importância dessa frase que se repete. Verso 15 diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Amém, meus irmãos? Se tem uma palavra que nós não podemos esquecer, e quero que vocês acompanhem ao longo desse nosso tempo de reflexão da palavra, que ao ouvir a voz de Deus, hoje, não endureçais o vosso coração. Vamos ficar atentos. Amém? Vamos voltar ao verso 10. Verso 10, meus irmãos, seguindo então. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos tempos temos tornado praticantes de Cristo, se, olha aí de novo, de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Que texto forte, que texto tremendo, né, meus irmãos? Eu vou continuar um pouquinho mais com vocês, me ajudem. Verso 16, agora lemos assim, que o 15 a gente já leu. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não... Eu não pulei verso não, né? Está na sequência assim. E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. Meu Deus, tenha misericórdia do nosso coração. Meu Deus, me ajude a cuidar do meu coração, cuidar da minha mente, para não ser dominado, enganado, como disse o texto, pelo pecado, porque o pecado engana. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, meus irmãos, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de engano, tempos de sedução, tempos que o mundo insiste em dizer para você que pecado não é pecado, que insiste em dizer que a palavra de Deus, o Evangelho é balela. Meus irmãos, nós temos chegado a um estado de coisa tão desesperador, que nós estamos vendo no nosso país as maiores instituições,
as maiores autoridades. Tratando o nosso Deus, tratando a palavra dEle, tratando os seus servos. E eu coloquei na ordem que eu entendo. Porque, meus irmãos, às vezes nós evangélicos nos sentimos hoje, né, na nossa realidade, nos sentimos preteridos, nos sentimos ofendidos, etc e tal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a ordem está errada. Lembram de Samuel quando vai chorar com Deus, porque o povo queria um rei? Lembram dessa? Lembram? O que Deus disse para ele? Ei, calma, meu filho, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Por isso eu disse que eu coloquei na ordem que eu entendo, meus irmãos. Por mais afrontas que você esteja recebendo, ou se sentindo agredido, ofendido, ou escandalizado, eu quero que você entenda o seguinte, que antes disso, Deus está ouvindo, Deus está ciente, Deus está, e ouçam essa palavra, não é minha, eu acabei de ler para vocês, entendam como quiser, Deus está se irando. A palavra diz o seguinte, que as taças de ira do Senhor estão se enchendo, estão a ponto de transbordar, e quando transbordar, estejamos nós com o coração protegido, estejamos nós com a mente protegida, estejamos nós fiéis àquele que vive e reina, porque a sua espada está prestes a ser desembainhada, a trombeta está prestes a soar, e virá o juízo de Deus sobre a terra. Meus irmãos, hoje eu olho para esse mundo e vejo, eu vejo Babilônia. Apocalipse fala de Babilônia, né? Vocês que são leitores da palavra de Deus sabem disso. Eu não posso ler todos os textos, até que eu anotei, mas eu não posso ler hoje aqui para vocês pelo tempo, mas eu vou dar algumas referências, anote e vá ler. Apocalipse, quando fala do juízo de Deus, ele fala de Babilônia. E então eu trouxe para ler com vocês um texto que fala da antiga Babilônia, porque em Apocalipse é referência, é uma forma, digamos, de na verdade, nos fazer entender, ou na verdade mesmo, né? Foi a forma que o discípulo encontrou, o apóstolo encontrou para levar uma mensagem à igreja do seu tempo, de forma que os ímpios, os perseguidores do evangelho, os perseguidores do caminho, né, como eram chamados, não entendessem. Hoje para nós é fácil, quando a gente lê Apocalipse e fala de Babilônia, fala de anticristo, fala da besta apocalíptica, talvez não seja muito fácil para você, né? Eu, durante as últimas semanas, eu confesso que tenho sofrido muito, nesses últimos meses, pelo tudo que nós estamos vivendo, tenho sofrido muito mesmo, mais do que devia, mas eu tenho então pensado, eu vou dar uma atropelada na nossa agenda aí, pode ver que eu ainda não fiz setembro, porque eu quero gastar um tempo aqui, e vai ter que ser aos domingos, e eu vou falar um pouco para vocês sobre Apocalipse. Vou falar um pouco com vocês, pelo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos apocalípticos. Nós estamos vivendo os tempos do fim.
Hoje eu quero convidá-los para fazer uma leitura que está em Isaías capítulo 13. Abra lá. Isaías capítulo 13. Eu até imprimi o texto para ficar um pouquinho mais fácil e reduzir um pouco também a leitura para vocês. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Esse texto, meus irmãos, fala da Babilônia mesmo. É um texto profético, também apontando para os nossos dias. Entendam? Vou repetir. Esse texto fala da Babilônia que foi destruída lá pelos séculos 17 a.C., né? Muitos anos atrás. E todos vocês conhecem o final de Babilônia, né? Por causa dos filmes e etc. Foi destruída. Destruída pela imoralidade, destruída por causa da depravação moral, foi destruída. Mas esse texto e por isso essa nomenclatura aparece lá em Apocalipse. Vocês estão me entendendo? Aparece lá, para que a gente entenda que esse texto aqui de Isaías era profético para os nossos dias e para os últimos dias. Eu quero ler com vocês, porque quando eu lia, eu me sentia nos dias de hoje. Quando eu lia, eu me sentia, me desculpe dizer, nesse nosso Brasil. Quando eu lia, eu me sentia neste mundo que nós estamos vivendo hoje. Vamos lá? Eu também vou fazer uma leitura aí, pulando alguns versos, porque para que não ficasse longo demais. Depois vocês leiam em casa detalhadamente. Verso 3. Nós vamos ler 3, 4, 5 e 6. Isso. Então vamos lá. Eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Ele está falando de Babilônia, tá? Como eu repetindo para que vocês não se percam. Uivai, pois, está perto o dia do Senhor. Vem Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Verso 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei as soberbas dos violentos.
Deixa eu ver para onde eu vou agora. Verso 13 ainda. Verso 13 agora. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Para onde eu vou agora? Verso 18. Vamos para o verso 18. Os seus arcos matarão os jovens. Eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca, jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos, porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas, ali habitarão os avestruzes e os nem sei o que é isso, sátiros pularão ali, as hienas uivarão nos seus castelos, e chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Pastor, que texto pesado. Pastor, que texto horrível. Esse texto fala de Babilônia, e eu sei que você conhece a história de Babilônia, mesmo não tendo estudado sobre Babilônia, mas quando você, quem não ouviu, eu até falei a última vez sobre Nabucodonosor, lembram de Nabucodonosor? Babilônia estabeleceu seu reino, sua glória, mas Babilônia se corrompeu, Babilônia se tornou cruel. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram no sentido de ter conhecido, não é verdade? A crueldade dos babilônicos, a crueldade era aquela coisa, né, horrorosa. Mas, meus irmãos, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E o dia dela chegou. O dia dela chegou e foi totalmente destruída. Hoje só se conhece os escombros. Hoje só se conhece os escombros. Meus irmãos, o livro de Apocalipse vem nos colocar como referência a Babilônia. O final dos tempos, meus irmãos, os arrogantes. Olha como o texto é pesado, com seus arcos matam crianças. Meus irmãos, não olhe só para o nosso país, mas olhe para o mundo e olha o nível de atrocidade que a gente vê por aí espalhada pelo mundo. Meus irmãos, nós, servos do Senhor, somos tidos, me desculpe a expressão, porque não é verdade, somos tidos como escórias, somos perseguidos por amar um Deus que criou o homem, que nos criou à sua imagem e semelhança. O Evangelho tem sido motivo de chacota até nas nossas Câmara dos Deputados, Senado. É ou não é verdade? Existe uma guerra que está acontecendo, meus irmãos. Uma guerra. Nós nos reunimos e nós oramos, nós clamamos, levantamos a nossa bandeira e clamamos pela misericórdia de Deus, porque, meus irmãos, é a misericórdia de Deus, é dela que dependemos, é a misericórdia de Deus que precisa estar sobre nossas vidas, é a misericórdia de Deus que pode nos livrar,
que pode nos libertar. Mas eu quero que, voltando para o livro de Hebreus, que também menciona a Babilônia, eu quero voltar para o livro de Hebreus, dizendo para vocês: cuide dos teus ouvidos, meus irmãos. Cuide do seu coração, meus amados. Nunca esqueça o nosso motivo de ser e existir. Deixe que a ira, escute isso, deixe que a ira esteja nas mãos de Deus, nas taças do Senhor. Não deixe, meus irmãos, que o seu coração seja contaminado pelo ódio. Eu sei que isso é difícil. A gente conversava ainda na sexta-feira da dificuldade, às vezes até de cumprir a nossa missão de orar pelas nossas autoridades, e nós continuaremos orando pelas nossas autoridades e clamando: Senhor, tem misericórdia. Só Deus pode mudar o coração de um homem, não é verdade? Só Deus pode mudar o coração de um homem. Eu não posso, você não pode. Então nós podemos orar e pedir que Deus, soberano sobre todas as coisas, faça o que só Ele pode fazer. Então proteja o seu coração. Proteja seu coração mesmo. Não deixe ele ficar amargurado, entristecido, endurecido. Porque o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: o que nos poderá separar do amor de Deus? Será a tribulação? A espada? A nudez? Não importa, nada pode nos separar do amor de Deus. Eu amo a Jesus, e não importa o que aconteça, o que digam, não importa quem se levante, eu preciso continuar testemunhando que eu amo Jesus, e que Jesus é o único caminho, a salvação e a vida. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, eu abro e eu estou ficando quase que viciado em olhar o YouTube e ficar esperando que algo mude, mas não muda. Mas uma coisa, Deus tem me incomodado, e que me fez vir hoje aqui compartilhar isso com vocês. Proteja o nosso coração, Senhor. Proteja o nosso coração. Eu não posso odiar a homens, não importa quão mal ou perversos eles sejam. Eu não posso odiar homens. Eu não posso. É difícil, pode ser difícil, não importa, mas essa tem que ser a minha luta. Eu não posso odiar homens, mas o texto de Hebreus nos chama a atenção a uma outra coisa. Cuidar do coração não é só não ter ódio. Eu não sei se você percebeu, e eu insisti e eu repeti. Cuidar do meu coração é manter-me fiel ao Senhor. Cuidar do meu coração é manter-me alicerçado e aliançado nele, fiel a Ele, aos seus princípios e aos seus caminhos. Por que Hebreus faz referência ao cativeiro, a Israel que morreu num deserto? Por quê? Por que o texto faz essa referência? Meus irmãos, porque o povo parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o Egito. Porque o povo começou a olhar para Deus e cobrar de Deus, fazer assim, assim, assim. Queremos carne, queremos água, queremos alho, queremos cebola, não é? Foi literalmente assim. Se afastaram do Senhor, se corromperam. Eu não posso me corromper, mesmo vivendo num mundo corrupto. Eu não posso me corromper, meu coração não pode se corromper, a minha relação com Deus não pode mudar. A minha relação com Deus não pode mudar, tem que ser de fidelidade, de obediência. Eu fiz uma anotação aqui nas minhas anotações. Olha só como isso é sério, meus irmãos. A palavra de Deus diz que milhões, contando crianças, não é isso? Crianças, homens, mulheres, saíram do Egito. Uma atitude de obediência, né? Uma atitude, e me desculpe dizer, em muito motivado pelo
motivada pelo desejo de libertação. Saiu aquela multidão. Mal começaram a andar e disseram: mas aqui não está bom não, nesse deserto não está bom não. Lá era melhor. Lá eu tinha isso. E começaram a se revoltar contra Deus. E Deus fez milagre, fez água sair da pedra, Deus deu codorniz, Deus fez cair alimento do céu, e Deus abriu o mar, Deus abriu o Jordão. Meus irmãos, mas olha o que aconteceu. Daqui saiu milhões. E a dureza do coração, o pecado, fez com que eles fossem morrendo, e não chegaram a Canaã. O texto diz que foram sepultados no deserto. Todo mundo que saiu daqui com 40 anos, foi essa idade. Todo mundo que saiu daqui com 40 anos, que tinha consciência, que tinha experiência, que conhecia Deus e que pecou, ficou sepultado no deserto. Quem chegou lá? Josué? Caleb. Então morreu todo mundo? Não. Quem tinha menos de 40, chegou. Quem nasceu durante, também chegou. Mas deixa eu dizer uma coisa: não entrou na terra sem antes passar por um momento de consagração. Qual foi? Vocês lembram? Circuncisão. Circuncisão. Só entrou na terra aqueles que decidiram assumir uma postura, uma atitude, fazer uma entrega, uma renúncia, pagar um preço. Circuncisão. Foi o que Josué determinou para todo o povo. E então entraram na terra prometida. Qual foi a anotação? Vocês devem estar perguntando, achando que eu esqueci, né? Qual foi a anotação que o senhor fez? A anotação é: escutem isso, por favor. Não basta andar na mesma direção. Estavam andando na mesma direção, mas morreram. Não basta estar no meio de. É preciso tomar uma decisão pessoal. É preciso pagar o preço pessoal. É preciso entender que o Egito ficou para trás. É preciso entender, então, pensando com o nosso texto, que ou eu vivo os prazeres, ou eu vivo a ideologia, ou eu vivo a vida de Babilônia, e com ela vou morrer, e com ela serei destruído, e eu digo, não vai ficar memória. Ou você reconhece Jesus como seu único e eterno Salvador, para de olhar e se deixar dominar pelo pecado, caminhe olhando para o Senhor Jesus, faça a sua profissão de fé, aceite a circuncisão, aceite ser marcado pelo Senhor Jesus, e então você vai entrar na vida eterna, na Canaã celestial. Ou você, e aí eu te desafio, quando chegar em casa, vai ler Apocalipse 14, 17, 18, leia sobre Babilônia, e você vai ver o que espera aqueles que se ajustam, coadunam, se juntam
a Babilônia. Desculpe dizer, você não vai para o céu. Desculpe dizer, você não vai para Canaã celestial. Me desculpe ser até recriminado por quem quer que seja. Você vai para o inferno. Quando você lá, o céu vai se abrasar. O texto diz que as estrelas cairão do céu. Porque Deus vai derramar o seu furor sobre aqueles que deram as costas para Ele. Aqueles que não honraram a sua palavra. Deus vai destruir Babilônia. Deus vai destruir o anticristo. Deus vai destruir a besta que emerge do mar. Eu vou terminar dizendo, tende cuidado, irmãos. Tende cuidado, irmãos. Porque nós estamos aí, os ventos de doutrinas são avassaladores. Isso não tem nada a ver. Isso é bobeira. Não é bem assim. Pois é. Eu termino a minha palavra dizendo, tende cuidado. Tende cuidado. Decida, Babilônia ou Canaã? Babilônia ou Canaã? Tome a sua decisão. Tem muito crente vivendo hoje como aquele povo que caminhou no deserto, olha só, bebeu da água que saiu da pedra, comeu o pão que desceu do céu, comeu as codornizes, mas morreu no deserto. Em nome de Jesus você decide. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. É tempo de decisão. O mundo que nós estamos vivendo está difícil. É guerra. É confronto. É depravação. Imoralidade. Curva a sua cabeça. Pai,